céus, sem ti não posso alcançar. Minha ambição me fez cair, na minha queda te encontrar. Meu coração, minha inspiração, eu encontrei em adoração. Me prostro a ti, com tudo em mim. Eu toco os céus, de joelhos no chão. As cicatrizes lá da cruz, riquezas não podem comprar. Pagou a minha liberdade, trocou o céu pra me resgatar. Meu coração, minha inspiração, eu encontrei em adoração. Me prostro a ti, com tudo em mim. Eu toco os céus, de joelhos. Eis-me aqui, aos seus pés estou, com tudo que sou. Quebrantada eu me rendo, com teu amor vem me envolver. Eu me lançarei em teus braços pra sempre. Eis-me aqui, aos seus pés estou, com tudo que sou. Quebrantada eu me rendo, com teu amor vem me envolver. Eu me lançarei em teus braços pra sempre. Meu coração, minha inspiração, eu encontrei em adoração. Me prostro a ti, com tudo em mim. Eu toco os céus, de joelhos no chão. Oi, gente, tudo bem com vocês? Boa tarde, sejam bem-vindos mais uma vez à live da Igreja Batista das Nações. Eu espero que você esteja bem, você e sua família e todos que estão aí com você na sua casa. Hoje nós temos a palavra de Deus que vem a tocar o seu coração de uma maneira totalmente especial. Amém? Abra sua Bíblia no livro, quero citar aqui o livro de Romanos, capítulo 1, a partir do verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? A palavra de Deus é muito clara. Nós temos que viver de fé em fé, buscando sempre o melhor. Não que nós sejamos justos, não é pelo nosso merecer, não é pelo nosso doar, não é pelo nosso abençoar, mas sim pelo que Deus coloca na nossa vida de acordo com a nossa fé. Buscar a presença de Deus de acordo com a nossa fé. Temos que colocar a nossa vida diante do altar de Deus, de todo o nosso coração. Amém? Que hoje você possa ser abençoado de uma maneira totalmente especial, em nome de Jesus, com a palavra e com os louvores que queremos tocar em nome de Jesus. Sejam bem-vindos. Fique conosco. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me
chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Boa tarde, queridas.
Nós hoje temos uma participação super especial. É da nossa prima Elaine Beccati. Ela é da Igreja Batista de Vila Geste, lá em São Paulo. E ela está trazendo um louvor muito abençoado. Vem cantar com a gente. Encontrei montanhas que antes nunca enfrentei, por isso estou clamando a Deus. Já faz algum tempo, mas por favor ouve a minha voz. De ti preciso como nunca precisei. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Perdoa-me, Jesus, pensei que poderia controlar o que quer que a vida trouxesse a mim, mas devo admitir que isso só me fez chorar. De ti preciso e nunca vou me envergonhar. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Amém. Que Deus nos abençoe. Olá, minha gente querida, vocês que estão chegando agora ao nosso culto virtual, de onde você estiver, que Deus alcance a sua vida, o seu coração, a sua casa, a sua família, e que esta tarde seja uma tarde de muita bênção para cada um de vocês que aqui estão. Eu sempre digo que o momento mais importante do culto é exatamente o momento da palavra. E assim sendo,
nós vamos agora, antes de qualquer coisa, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça e vamos orar e vamos falar com o Pai. Amado e querido Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que neste momento o Senhor, ó Deus, nos abençoe. Abençoe os meus irmãos e amigos que estão nos vendo aí através, ó Deus, dessa transmissão online. Que o Senhor alcance cada família, cada lar, cada vida. E que a Tua palavra, que tem poder de transformar o nosso coração, atue poderosamente nesta tarde, na vida de todos que me veem e me ouvem. E também por aqueles que hão de chegar. Pai, em nome de Jesus, abençoa a Tua palavra nesta tarde. Em nome de Jesus. Amém. Bem, amigos e irmãos, o assunto de hoje é um assunto para muitos intrigante. Eu quero crer que para o cristão verdadeiro não tanto assim, né? Mas há sempre uma dose de curiosidade em tudo isso. Eu quero falar nesta tarde o que acontece imediatamente após a morte de uma pessoa. O que ocorre com aquela pessoa que faleceu? Então, nesta tarde, abre bem os seus ouvidos, o seu coração, porque nós vamos falar desse tema. E antes que eu entre no tema, eu quero compartilhar com vocês de algo que eu, na realidade, vi esta semana num desses livros. E para mim o interessante, que eu nunca soube disso, é que catalogaram um número aí de cafés. Mas cafés? Sim, existem 2.667 cafés da morte, são assim chamados, em mais de 32 países diferentes ao redor do mundo. E veja que coisa interessante. O que são os cafés da morte? Cafés da morte são fóruns onde as pessoas se reúnem em torno de uma xícara de café, sabe para quê? Para discutir a morte. Você já ouviu falar disso? Como eu disse, eu nunca ouvi falar. Mas, obviamente, há uma certa fascinação com o tema da morte. Possivelmente isso ocorre por causa do mistério que envolve a passagem desta vida para outra ou para a próxima. Meu palpite, no entanto, é de que as pessoas estão menos interessadas na morte e mais interessadas na vida após a morte. Você concorda? Bem, eu tomo um texto de Tiago, no capítulo 2, versículo 26, que nos diz algo a respeito. Eu vou ficar com a primeira frase desse versículo, porque o versículo diz assim: pois assim como o corpo sem o espírito está morto. Tiago faz uma alusão aqui que o espírito, ou melhor, o corpo sem o espírito, ele está morto. Então, observe que coisa aqui. O Salmo 146, também no versículo 4, diz a mesma coisa. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. E veja o que esses dois textos têm em comum. A observação de que quando o corpo humano entra em falência, o espírito da pessoa deixa o seu corpo. E aí a conclusão é óbvia. A pessoa continua vivendo, mas agora numa outra dimensão. Ela continua vivendo, o seu espírito continua estando vivo. Mas se o espírito saiu do corpo, a pergunta que muitos fazem é esta: para onde ele foi? E hoje eu quero falar um pouco sobre a vida agora e também o próximo estágio dela. Então, para isso, eu quero tomar uma história que Jesus contou em Lucas capítulo 16, a partir dos versículos 19 até o 31. Mas é interessante nós fazermos algumas observações como pano de fundo, para que todos nós entendamos. No início do capítulo 16, Jesus conta uma parábola aos seus discípulos. Fala da parábola do mordomo infiel. E depois a seguir, Lucas faz menção aos fariseus no versículo 14, afirmando que eles eram avarentos. Por que isso, né? Eles ouviram o que Jesus dissera a respeito do mordomo infiel e o ridicularizaram. Então,
é interessante isso. Por quê? Porque, na verdade, os fariseus, esse grupo, né, de judeus, eles estavam ali junto dos discípulos, ou talvez nas proximidades, não sei, e eles ouviram a parábola e depois então eles queriam ridicularizar Jesus. E é interessante isto, porque logo a seguir, a partir do versículo 19, então Jesus parece estar dando uma resposta aos fariseus, ao contar a história do rico e do Lázaro. E veja, para os fariseus, naquela época, uma pessoa rica, ela era rica porque Deus abençoava essa pessoa. E o pobre era pobre porque não tinha o favor de Deus. Essa era a mentalidade deles. Mas ao contar essa história, Jesus choca essa plateia. E eu fico pensando naqueles que defendem a chamada teologia da prosperidade, se eles também não ficariam chocados, né? Então eu quero trazer para você rapidamente esse background da história, para que você compreenda aquilo que nós vamos falar, e depois eu quero fazer algumas observações. Então, em primeiro lugar, Jesus conta a história de um homem que estava ali, sentado à beira da casa de um outro homem. Esse outro homem era um homem rico, e esse que estava sentado era um homem mendigo, era uma pessoa que estava ali mendigando pão, suplicando uma ajuda. Provavelmente esse homem era um homem enfermo. Então, por quê? Porque Jesus destaca que ele tinha feridas, chagas nas pernas, né? Então, esses são os dois personagens. E alguns tradutores da Bíblia, para nos ajudar no entendimento, eles colocam no cabeçalho de cada parágrafo ou de cada capítulo o assunto, né? E eles destacam o assunto, mas quando eles fizeram essa tradução, eles disseram que era uma parábola do rico e do Lázaro. Mas eu não considero isso como uma parábola, até porque muitos também, né, eu concordo com esses muitos, de que essa não era uma parábola, era uma história que realmente aconteceu aí nos tempos que nós não sabemos, mas era uma história verídica, porque Jesus dá o nome àquele mendigo de Lázaro, né? Então isso sai fora, por exemplo, de todo o contexto das parábolas que ele contava, né? Então esta passagem tem muito a nos ensinar, porque Jesus conta que o Lázaro, que era o mendigo, queria ali se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico, mas veja, esse rico não se importava com Lázaro, né? Ele dava suas festas, tinha sua vida, e então, naturalmente, Lázaro para ele nem existia, né? Mas depois ambos morrem, e quando morrem, então a Bíblia diz que os anjos levaram Lázaro para o seio de Abraão, e diz que o rico também morreu, e quando ele morreu, ele foi diretamente para um lugar, para o Hades, para as moradas dos mortos. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, né? Mas ele foi levado para a morada dos mortos, e lá onde ele estava, ele viu Lázaro num lugar onde era de descanso, era um lugar que ali ele estava gozando daquele lugar que Deus tinha preparado. Então essa história é muito interessante. Nós vamos tirar dessa história alguns ensinamentos, ou fazer algumas observações para poder responder a pergunta que tantas pessoas fazem, ou seja, para onde a pessoa vai depois da morte? Vamos seguir em frente então. Então vamos ver uma coisa interessante, que essa passagem nos ensina muito sobre o que acontece, como eu disse, e tantas pessoas aí estão tentando descobrir o que acontece depois da morte. Mas eu começo falando de contrastes. Ponha esse termo na tua mente, no teu coração. E o primeiro contraste que eu estabeleço aqui é um contraste entre duas vidas. E eu começo falando para você os versículos 19 até o 21, que nos diz o seguinte:
Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele que desejava alimentar-se e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Que coisa, olha que história. Começa desse jeito. Aquele homem era verdadeiramente rico, pois a informação que nós temos é de que ele se vestia de maneira esplendorosa e se regalava todos os dias. No nosso linguajar, ele era um bom vivant. Acho que poderíamos dizer que ele vivia de forma extravagante. Agora, provavelmente, como eu disse antes, Lázaro sofria de algum tipo de enfermidade que impedia de trabalhar, por isso vivia da ajuda de outras pessoas. Se você, por exemplo, observar, e eu abro um parêntese aqui na mensagem, só para lembrar de Atos capítulo 3, onde nós vemos a história de um homem coxo de nascença. E é interessante também que dentro da cultura e da legislação israelita, um homem, ele ficava na sua casa até os 20 anos, até mesmo depois para ir para o exército, ele só poderia ir depois que completasse 20 anos. Mas antes disso ele estava em casa, ele era sustentado pelos seus pais. Mas veja, este homem, eu entendo que como coxo ele não podia trabalhar. Mas aí o que ocorre? Quando ele deve ter completado os seus 20 anos, os pais também já não podiam ajudá-lo, ou talvez ele nem tivesse mais os pais. Nós não sabemos, porque nós não temos esse tipo de informação. Mas, por outro lado, o que eu vejo é o seguinte, que os seus amigos o levavam diariamente e o colocavam na porta do templo chamada Formosa. E aí você pode abrir a sua Bíblia, se você não conhece a história, você pode ler a história, mas a maioria dos cristãos conhece essa história quando um milagre se realiza ali. Mas aí eu faço essa ligação, por quê? Porque Lázaro, ele provavelmente não podia trabalhar. Então, eu quero dizer para vocês que ele estava lá com as suas pernas com feridas, com chagas, e ali esperando alguma coisa do rico. Então, veja que contraste, né? O rico, ele vivia regaladamente, se vestia de trajes finíssimos, que era muito caro para aquela época, né? E Lázaro, olha o contraste agora, Lázaro era colocado naquele lugar e desejava se alimentar com as migalhas que caíam da mesa do rico. No entanto, a única atenção que ele recebeu, sabe de quem foi? Foi dos cães que lambiam as suas feridas. E antes que eu prossiga, eu quero também fazer uma observação interessante aqui, que, na verdade, naquela época não tinha garfo, nem faca, nem colher, as pessoas comiam com as mãos. E então, quando uma pessoa pegava os alimentos com as mãos, ele fazia, como é que ele limpava as mãos? Com pão. Então ele pegava um pão, passava nas mãos, e aí ao passar nas mãos, as migalhas do pão caíam no chão. Era exatamente com isso que Lázaro desejava se alimentar. Mas ele não recebeu nada, pelo contrário, os cães é que vinham lamber as suas feridas. O rico poderia ter ajudado, mas simplesmente o desprezou. Agora, algo de intrigante foi ele ter permitido que Lázaro permanecesse nas cercanias da sua casa. Quem sabe, ao dar tal permissão, achou que já era uma grande ajuda. Será? Será que ele se lembrou, porventura, de alguns textos, tal como aquele de Provérbios, capítulo 19, versículo 17, que nos lembra: quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta. Olha, isso nos diz a palavra de Deus. Será que ele se lembrou desse texto? Bem, de qualquer maneira, quero dizer o seguinte, veja o contraste entre o rico e o pobre. Mas o segundo contraste que eu vejo nessa história é o contraste entre duas mortes. O versículo 22 nos afirma: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado.
Antes da gente estabelecer esse contraste, gostaria de lembrar também de outro versículo lá de Provérbios, que se encaixa muito bem aqui, que é o versículo 2 do capítulo 22 de Provérbios, e que nos lembra a palavra de Deus. O rico e o pobre se encontram. A um e a outro fez o Senhor. Sabe o que isso significa? O rico e o pobre se encontram? É na morte. A morte é o grande nivelador. O rico morreu por sua riqueza, apesar da sua riqueza, e foi sepultado. Agora, com certeza, houve um grande funeral, com direito a um cortejo fúnebre. Inclusive, naquela época, quem tinha dinheiro pagavam algumas mulheres profissionais, chamadas de carpideiras, para chorar. Essas mulheres eram pagas exatamente para chorar. Então imagina que nesse cortejo, quantas pessoas não participaram. E na história Jesus afirma que Lázaro também morreu, apesar de que Lázaro morreu antes do rico. Mas não afirma que ele teve um sepultamento caro, dispendioso, em hipótese alguma. Quem sabe foi colocado numa dessas covas destinadas a indigentes, jogado lá. Quem sabe também os vizinhos do rico poderiam ter se alegrado pelo fato de não ter mais Lázaro nas proximidades deles. Que coisa, não? Agora me lembra outro versículo, ou melhor, aquele mesmo que eu comecei aqui a nossa mensagem de hoje. Porque assim como o corpo, assim como o corpo sem o espírito está morto, é claro, o Tiago está fazendo aqui uma comparação com a fé, porque ele fala assim também: a fé sem obras é morta. Mas eu chamo a atenção por esta frase. Então, um corpo da pessoa, quando falece, porque o seu espírito saiu, deixou o corpo. Então, mas esse texto nos indica que a morte não é o fim. Antes é um princípio de uma nova existência em outro mundo. Para o cristão, a morte significa estar com o Senhor. E nós podemos ver isso na sua palavra, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, nós somos informados: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Também Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 23, ele diz: ora, de um outro lado, eu estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Observe que ele tinha o desejo de partir e estar com Cristo, ou seja, na hora da partida, ele parte e vai estar com Cristo. Que coisa fantástica, Então nós vemos aqui agora o contraste entre duas mortes, a morte do rico e a morte do pobre. Vamos ver um terceiro contraste, que é um terceiro contraste que é entre os dois destinos. Um contraste entre os dois destinos. E eu trago para vocês os versículos agora, de 23 a 31, que na realidade nos contam o restante desta história. E o texto começa dizendo assim: e no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Isso aqui está se referindo, na verdade, do rico que levantou os olhos e que ele estava em tormentos. Então ele viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos.
E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. É para respirar, né? Agora, observe o seguinte, o texto fala sobre Hades. E Hades se refere a um lugar temporal de todos aqueles que morrem enquanto aguardam o juízo de Deus. Então Hades era um local, né? Era a morada dos mortos. Quando Jesus se referiu aí ao Hades, e Hades é como a palavra do Novo Testamento, no Antigo Testamento a palavra correspondente era Sheol. Então ali era a morada dos mortos. E é interessante porque nós temos sim algumas versões que traduz a palavra Hades por inferno. Mas pela descrição de Jesus, nós podemos observar que esse lugar, antes da morte e da ressurreição do Senhor, ele era dividido em duas partes. Uma parte era o seio de Abraão, ou a gente poderia até dizer aí, identificar como o paraíso. E a outra era uma parte de castigo. Então, é interessante porque muitos teólogos creem que quando Jesus ressuscitou e regressou ao Pai, ele levou consigo essa parte chamada seio de Abraão, conhecida, como eu disse, também como o paraíso, né? Então a passagem, por exemplo, de Efésios capítulo 4, dos versículos 8 a 10, indica isso. A passagem nos informa por isso, diz: quando ele subiu às alturas e levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer que subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todas as coisas para encher todas as coisas. Irmãos, nós sabemos que o paraíso está hoje no céu. Aliás, Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele afirma que ele foi arrebatado até o terceiro céu, o paraíso, e ouviu palavras inefáveis. Ele não podia declarar o que ele ouviu, né? E eu vejo o seguinte, nós precisamos compreender que às vezes as pessoas acham que isso é uma especulação desse lugar. Eu não entro muito nessa questão. Mas o fato é que quando Jesus contou esta história, eu entendo que essa história foi algo que aconteceu, foi algo que ocorreu, e que Jesus nos traz aí verdades que precisamos assimilar. E uma delas, na realidade, é importante ressaltar, por exemplo, tanto o rico como Lázaro estão conscientes desse lugar. Quando você vê a passagem, tanto Lázaro quanto o rico, eles estão conscientes. Um desfrutando de consolo, de alegria, de júbilo. O outro sofrendo tristeza, dor, tormento. Ai, que coisa complicada e difícil, né? Nós não sabemos, mas eu só quero dizer para você o seguinte: se você pensa no sofrimento desta terra, nos sofrimentos que a gente vê pessoas passando em diversos lugares, gente passando fome, necessidades extremas, enfermidades, mas nada desta vida poderá ser comparado, nenhum sofrimento poderá ser comparado com o sofrimento neste lugar, no inferno. Absolutamente não. Mas uma coisa que nos chama a atenção na passagem é que quando o rico estava lá, ele começou a orar. E aí eu destaco a primeira coisa. Primeiro ele orou por si mesmo. E o que ele pediu? Veja, ele pediu a Abraão que tivesse misericórdia dele e que permitisse a Lázaro molhar o seu dedo e trazer um pouco de conforto molhando a sua língua. Veja, mesmo uma gota de água seria muito bem-vinda, uma gota de água fria. Que contraste quando se pensa nas festas suntuosas que os seus servos escravos lhe serviam com tudo o que queria. Veja, a palavra com a ideia de tormento nesse texto se usa 4 vezes. Tormento,
tormento, tormento. Minha gente, a dor física, muitas vezes, para nós aqui, ela é uma dor que para alguns é difícil de suportar. Mas a dor no psique, a dor na alma, gente, isso daí as pessoas não suportam. Quando o emocional de alguém é travado com uma dor, a pessoa quer se livrar dessa dor e sabe o que ela faz? Como não encontra nada para se livrar, ela até se mata. Então imagina que neste lugar de tormento, aquela pessoa como o rico que ali estava, ele já estava sofrendo horrivelmente, e todos aqueles que vão para lá sofrem exatamente isso. Nesse lugar só há tormento. Mas eu vou dizer uma coisa, essa dor não dá para a gente avaliar, ela é indizível. Mas uma coisa é preciso lembrar, o Hades aqui, como eu disse, traduzido pela versão atualizada como inferno, trata-se de uma prisão temporária. Uma prisão temporária. Depois do juízo, o inferno e todos os que estiverem lá serão lançados no lugar definitivo que a Bíblia chama de lago de fogo. Mas muita gente pergunta também, como um Deus de amor permite a existência do inferno? Eu digo para você uma verdade, Deus não só permitiu, mas também foi Ele quem criou. Quem faz essa pergunta não compreende o amor de Deus e nem tampouco a gravidade do pecado. Deus não envia pessoas para o inferno, elas mesmas se enviam. Quando rejeitam a Cristo, elas rejeitam a vida que Deus oferece, portanto, isso foi o que elas escolheram. Lembra, a Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é interessante que na lista bíblica daqueles que irão ao inferno, em segundo lugar, aparece, sabe quem? Os incrédulos. Então, eu só citei esse texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê. Olha só, o segundo da lista desses que vão ao inferno são os incrédulos, antes mesmo dos homicidas e dos mentirosos. Nós podemos observar isso lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Veja, Abraão, aqui Abraão uma representação de Deus, né? Então, Abraão deu duas razões pelas quais Lázaro não podia levar alívio para o rico. A primeira tem a ver com o seu caráter e com a sua escolha. Sim, ele viveu para os seus bens na terra e determinou o seu destino ao deixar Deus de fora da sua vida. E naquele momento, ele não poderia mudar nem uma coisa nem outra. Lá no Hades, no inferno, ele não podia mudar absolutamente nada. Então ele na terra deixou Deus de fora da sua vida. E eu pergunto, se tem alguém aí que me vê nesta tarde, será, meu irmão e minha irmã, será que alguém que me vê, que me ouve, será que tem deixado Deus fora da sua vida? Pense. A segunda razão é que Lázaro não podia deixar seu lugar de consolo para fazer uma visita, mesmo que fosse breve, num lugar de tormento, de forma alguma. Nós vimos que primeiro o rico orou por si mesmo, mas em segundo lugar ele orou pelos seus irmãos. Veja bem, ele não disse, me alegro que meus irmãos venham para este lugar e vamos nos divertir juntos. Não, ele não falou isso. Mas consciente da sua condição de sofrimento, ele não desejava que seus irmãos fossem para lá. Interessante que o Isbre, um comentarista, sugere que o versículo 28 indica que Lázaro havia testificado ao rico e provavelmente a seus irmãos. O versículo 28, que eu já falei para vocês, vou lembrar dele outra vez. Rogo depois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho,
a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Para ele, o texto indica que Lázaro havia testemunhado para o Irte, que eu estou falando, né? Que o texto indica que Lázaro havia testemunhado ao rico e aos seus irmãos. Mas ninguém levou em conta o seu testemunho. Agora, o testemunho de Lázaro seria muito importante, pois eles sabiam que ele havia morrido e certamente dariam ouvidos ao seu testemunho. Aqueles que estão no Hades ou no inferno se preocupam muito com os perdidos, com os da sua casa, mas não podem fazer absolutamente nada a respeito. Abraão explicou que somente uma coisa poderia impedir que alguns deles não fossem ao Hades. O que seria isso? Dar ouvidos à palavra de Deus e responder por fé. Moisés e os profetas são homens de Deus e eles podem dizer como evitar o inferno. E hoje, nos dias atuais, o Senhor tem a sua igreja aqui. Quando nós pregamos o Evangelho, as pessoas que rejeitam o Evangelho são como esse rico. Mas há aqueles que dão ouvidos, né? Então, os judeus, eles ouviam todos os sábados as Escrituras na sinagoga. Mas como o Senhor fala às 7 igrejas no livro do Apocalipse, ele termina com uma mesma frase as 7 cartas que ele manda para a igreja. Então ele diz o seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então você que me ouve, que me vê nesta hora, quem sabe, né, nós poderíamos dizer o seguinte, que não permita que essa palavra entre por um ouvido e saia pelo outro, antes que ela, na realidade, se estabeleça na sua vida, né? Durante toda a vida do rico, Deus lhe falou de diversas maneiras. Lázaro pode ter testificado a ele, né? Ele ouviu as Escrituras quando ia na sinagoga ou no templo. No entanto, seu coração seguiu endurecido e incrédulo. O fato de Lázaro, por exemplo, ter morrido primeiro... O fato de Lázaro ter morrido primeiro também foi um forte testemunho para o rico, pois lembrava que um dia ele também morreria. Isso me lembra de Provérbios, que diz que é melhor ir na casa onde tem luto do que na casa onde está uma festa, um banquete. Por quê? Porque quando a pessoa vai na casa onde há luto, ele pode pensar com a sua mente, pode voltar o seu coração para aquela situação para dizer o seguinte: hoje foi ele, amanhã sou eu. Então a grande pergunta é: para onde você vai? Apesar de estar em tormentos no Hades, o rico não mudou. Seguia centrado em si mesmo. Orou pelo seu bem-estar, pelo bem-estar e segurança da sua família. Discutiu com Deus e, em vez de submeter a sua vontade, ele passou discutindo. Isto indica que o castigo dos pecadores não provoca uma melhora, não muda para melhor, de forma nenhuma. Porque o Hades, ou o inferno, não são hospitais para os enfermos, mas prisão para os condenados. Eis aí o ponto. Aqueles que entram lá, eu digo para você, nunca mais sairão, padecerão eternamente. Nós estamos já seguindo para uma conclusão, mas eu queria dizer para você uma coisa. Lucas não nos informa sobre a reação dos fariseus ao ouvir o que Jesus contou, mas conheciam Moisés e os profetas, e isto sabe o que significava? Significava que a responsabilidade deles era muito maior e também maior a condenação. Eu termino lembrando que o rico não foi condenado ao inferno porque era rico, nem tampouco Lázaro foi ao paraíso porque era pobre. Aqueles que receberam a Cristo e viveram neste mundo comprometidos com o Senhor, independentemente do que eles têm ou do que eles deixam de ser, se eles viveram neste mundo comprometido com o Senhor e com a sua palavra, no mesmo instante que acontece a morte, a falência dos seus órgãos, eles vão sair do corpo imediatamente. Os anjos de Deus estão esperando para levá-los ao céu, à presença de Deus. Agora, e aqueles que rejeitam a Cristo? O que acontece com eles? A despeito de vários convites que eles tiveram
durante a sua vida aqui, na hora da morte, em vez de anjos estarem ali para levá-los, estão os demônios que estão esperando para conduzi-los ao inferno. É isso é uma verdade. A morte alcança a todos, pobres, ricos, pretos, brancos, baixos, altos, magros ou gordos, não importa. A morte é propriedade de todo ser humano. Nós só não sabemos quando vamos, né? Se Jesus voltar em breve e nós estivermos vivos, nós seremos transformados. Esse corpo passa por uma transformação. Mas se, porventura, porque eu não acredito ele demorar, eu não acredito, já falei isso numa transmissão aí no culto, se não me engano, aí no ano passado, eu quero dizer para você o seguinte, que ele está muito próximo. Mas se nós tivermos que ir antes dele voltar, os anjos do Senhor estarão ali e nos levarão. Aleluias! Glória a Deus! Glória a Deus! Bem, eu termino o nosso culto de hoje fazendo aquela pergunta costumeira, né? Eu faço uma pergunta para você que é cristão e faço uma pergunta para você que não é cristão. Veja bem, para o cristão, se você partir deste mundo hoje, você tem a convicção plena de que você estará com o Senhor? Você tem esta convicção? Sabe por que eu faço essa pergunta? É porque, infelizmente, dentro das nossas igrejas, nós vemos pessoas que um dia disseram, talvez, quem sabe, movidas com um sentimento, não quero aqui julgar a salvação de ninguém, mas não passou por uma experiência profunda com Jesus, estão na igreja, frequentam a igreja. Na verdade, é que eu queria levar você a pensar, se você partir para o Senhor, se você tem essa convicção de que você vai estar na presença do Salvador. Pense. E a outra pergunta que eu faço é para aquele que ainda não se rendeu a Cristo. Sabe, C.S. Lewis, ele falou uma frase importante. Ele disse o seguinte: o caminho mais seguro para o inferno é gradual. Uma descida suave, plena, sem curvas bruscas, sem marcos, sem sinais. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que o caminho para o inferno, ele transita essa estrada, é uma descida suave, plana, não tem curvas bruscas, ou seja, essas curvas, né, esses marcos, esses sinais poderiam ser de alertas, mas isso não existe. Então a pessoa está indo em direção ao inferno e uma grande multidão está trafegando por essa estrada. Né? É claro, existe aqui a igreja do Senhor que está pregando a palavra, que está chamando a atenção dos pecadores. Mas há aqueles que nunca dão ouvidos. Nunca dão ouvidos. Se você vai falar numa rodinha, você começa a perguntar a respeito da sua vida, se ele conhece a Deus, o que ele sabe a respeito. Tem gente que acaba se afastando do outro por causa disso, por causa da fé. Essas pessoas muitas vezes são como aquele homem rico. Eu tenho certeza que um dia Jesus vai dizer, sabe, enquanto você era vivo, eu te busquei em todo o tempo. Em todo o tempo eu busquei a sua vida. Você ouviu de mim através dos meus filhos. A minha palavra estava lá. Mas você, sabe o que você fez? Você rejeitou. E porque você rejeitou, hoje será cumprido o seu desejo. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E eu quero fazer uma observação final. Eu não preguei esta palavra para coagir você a fugir do inferno. Não, eu preguei essa palavra para persuadir você. Para levar você a pensar onde você vai passar na eternidade. E eu espero que você reconheça
que você precisa desesperadamente de Jesus e que você entregue a sua vida a Ele. Eu quero terminar com uma oração. Pai, Tu vês, Senhor, cada um aqui nesta terra. Ninguém pode se esconder de Ti. Absolutamente ninguém encontra um lugar aonde o Senhor não vê. Não, assim o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece o pensamento de cada um, e o Senhor conhece aqueles que estão me vendo e ouvindo. E a minha oração, Senhor, é de que aqueles que ainda não têm um relacionamento com Cristo, mas que ouviram esta palavra, que o Teu Espírito os toque poderosamente. E, Pai, que haja conversão, que haja, meu Deus, em nome de Jesus, meu Senhor, a Tua bênção nestas vidas. E que cada um, Senhor, possa abrir o seu coração e dizer: eu recebo Jesus na minha vida como meu Senhor, meu Salvador, único, suficiente. Pai, que isso seja uma realidade. E também naqueles que são cristãos, que se sentem meio distantes, sem muito compromisso contigo. Pai, que o Senhor os toque poderosamente e que o Senhor os alcance também, ó Deus, com o Teu poder, e que haja um despertamento e uma volta dessas pessoas ao Senhor. Pai, atua, Senhor, na vida dessas pessoas. E eu te peço também que o Senhor atue na vida dos Teus filhos, para que cada dia eles tenham uma relação de maior intimidade contigo. Muito obrigado, meu Senhor. Isso é o que eu te peço em nome de Jesus. Bem, amigos, irmãos, eu quero desejar a você uma semana abençoada. Uma semana onde Deus possa abrir para você aí portas e caminhos desembaraçados pelo Senhor. Então, que Deus te abençoe ricamente. E se o Senhor assim o desejar, na próxima transmissão, nós nos veremos novamente aqui, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Guardarei os meus mandamentos, louvarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, o mundo não pode receber. Ele habita em vós, estará em